Bom dia, bonjour, good morning, Salam alaikum. salam alaikum. Good. Muito bem. My name is Dr. Joel O meu Amegboy. nome é I'm the moderator Joel for this Amegboy, eu sou o moderador para a session sessão desta manhã, a Peace, sessão 7, a Juventude, Paz e Highlight Segurança. E eu vou specific destacar considerations. alguns pontos para enquadramento. Africa is at a A crossroads. África está numa Africa encruzilhada. is facing a major A África demographical challenge. enfrenta um desafio Estimated demográfico. growth De that acordo com as challenges previsões global das growth. Nações Unidas, a população do continente vai We now aumentar para o estimate dobro them de at around 1.000 milhões para 4.000 milhões. will be less than 25 E years old. muita da população tem menos de 25 anos, o que levanta a questão se só a África Million of new arrivals terá capacidade de absorver 1 milhão de jovens are que youth chegarão. today O associated termo with juventude está activism, associado a vários foreign atributos conquest, no continente, por exemplo, rebellious cause, os rebeldes à procura de uma causa nationalists. ou nacionalistas, por outro lado, e o Some futuro do observers continente. have gone so far Alguns as to blame observadores the youth nacionais on foreign causes, foram longe e culpam a juventude para vários males que facing acontecem. transformation are being challenged. E muitos fatores de transformação As many foram pursue desafiados, their own dreams uma vez or que projects, muitos procuram a revolução verde ou a industrial. E a média da idade no continente africano é uh, compared with the African 19,7 anos, em comparação com a Ásia 30 e na América 35, e a União Africana 32, de acordo com a Fundação challenge for the continent. Melinda and Malnutrition and the oh, hopelessness facing I'm sorry, I got population stuck at here. this extreme have a severe consequence, something not only witnessed in Africa but across the world. Uma coisa que só The se World Bank vê na estimates África. 40% of the eh, people who join De rebellion acordo com o Banco Mundial, face the likelihood 40% das of being pessoas executed. estão motivadas pela falta This de also uh, counts for young girls, oportunidades women, económicas. As jovens raparigas também enfrentam a falta de acesso à saúde reprodutiva, educação e while oportunidades no de country emprego. on the Embora não haja continent país no that has continente que first não tenha tentado hand responder às exigências the dos reality jovens de uma forma ou de outra, a realidade é que poucos governos se ocupam da questão dos jovens com dedicação. experience suggests that there is a tendency for Há youth uma tendência para of each generation a towards juventude participating in operational conflict. ver lados menos positivos. Whether the policies adopted Poucos países, their youth policies frameworks are de acordo com as políticas, political inclusion that the youth achieve, incluindo a inclusão política, especially ainda highly resilient and resourceful youth apresenta in problemas. his keynote address delved O presidente do Ghana, no seu discurso de abertura, aponta para as oportunidades que se oferecem em África, o facto de que a juventude africana constitui uma bomba prestes a estalar. O continente africano agora está numa encruzilhada. Agora deixem-me apresentar esta sessão. A sessão vai identificar as questões relacionadas com a paz e a segurança e os jovens e as prioridades e as lacunas e os componentes principais do quadro para a juventude, paz e segurança para a promoção da paz. Eu tenho a honra de apresentar dois distintos oradores a que chamo amigos. À minha esquerda, a senhora Shido Cleo Mpemba e depois o senhor Vitor Ochen no ecrã. A senhora Shido é a enviada especial do, do presidente ou da presidente da Comissão da União Africana e ela é
ativista e influenciadora nos trabalhos que tentam mudar a vida dos jovens. Trabalhou com várias instituições nas áreas de equidade social, paz e segurança. Ela é uma bolseira Mandela Washington e da Iniciativa de Líderes Africanos, e também tem um papel de liderança no Fórum Econômico Internacional. A senhora Spemba tem experiência forte no setor privado, tendo sido bancária, gestora bancária, e tem atuado em vários projetos de vários ramos. A senhora tem, Pemba tem um MBA da Midlands University. Em segundo lugar, o senhor Vitor Ochen. O senhor Ochen é o fundador e diretor executivo da African Youth Initiative Network. Nasceu no Uganda e passou vários anos da sua vida como refugiado, onde vivia com uma refeição por dia, e numa ocasião em que 63 mil crianças passavam fome e más condições. A sua organização fez a reconstrução física em vítimas de mutilação e vários efeitos da guerra. Ele também dirigiu um movimento contra o uso de crianças para lutar em guerrilha, e ele lutou pelos direitos humanos, pela resiliência, e é a personificação da luta. Ochen, em 2015, foi designado pela Forbes Magazine como um dos principais líderes jovens africanos, e o bispo Desmond Tutu também fez o seu elogio. Ele recebeu vários prémios. Ele é o embaixador de boa vontade das Nações Unidas para a ODS 16. E então vamos começar a conversa. Vamos começar a conversa com a senhora Shido, aqui à minha esquerda, e vou perguntar-lhe que fala sobre questões de segurança em relação aos jovens, quais são os principais fatores, e também para falar sobre os compromissos da União Africana e das Nações Unidas neste setor, e também o que os líderes estão a fazer em termos de políticas no setor de segurança, etc. E depois vamos passar para o Sr. Vitor Ochen. Ele vai falar sobre a contribuição e os esforços da juventude para manter a segurança no continente e alguns dos desafios da implementação da Agenda de Paz e Segurança, e também algumas lições aprendidas, e depois concluir com conselhos aos jovens. Agora vou passar a palavra ao Sr. Vitor Ochen, ou aliás, à minha colega. Muito obrigado, Dr. Joel, e também por ter feito parte da organização deste encontro, e é muito importante no contexto das conversas que temos tido esta semana. A África tem a maior população de sempre, isso é muito importante que isso seja representado no diálogo que temos neste programa. Eu vi isso destacado na maioria dos debates que temos. A juventude parece ser um tema transversal, e temos que
incluí-los nos processos de tomada de decisão. Eu vou falar com base na minha experiência, sendo jovem, e depois vou passar aos fundamentos e aquilo que está a ser implementado atualmente, e depois as lacunas e desafios, e finalmente as propostas, soluções, porque quando há desafios temos que apresentar as soluções para os jovens que vão ser a geração futura. Falando de experiência vinda do setor privado e agora passando para o espaço político, tendo sido nomeada para um cargo político, vão reparar que ao olhar para os jovens, eles enfrentam questões de desenvolvimento econômico e social e eles têm que ter acesso ao financiamento, a emprego, etc. E acesso básico à saúde pública, por exemplo. Isso vai criar a paz entre os jovens quando as suas necessidades não são atendidas. Isso cria um conflito. Há vários temas a considerar, olhando diretamente para o aspecto de paz e conflito. A juventude em África é vista como o principal perpetrador de violência. Os levantamentos, o extremismo e outros acontecimentos no continente levam à marginalização da juventude, como a proliferação de armas e ao extremismo violento. Nos últimos 15 anos também está associado à insatisfação política e socioeconômica dos jovens e das jovens também. Os jovens são suscetíveis à violência e também são onerados por inseguranças econômicas, são muitas vezes vítimas de violência, de distúrbios políticos, e muitos jovens vivem em áreas frágeis afetadas por conflitos. A grande proporção disso vê-se em África, e a população jovem em África é a que mais cresce no mundo, e isso afeta a paz e a segurança. Isso vai continuar pelo menos nas próximas 3 décadas. Vamos ver isso como uma bomba sociopolítica que é urgente analisar. Nas regiões devassadas por conflitos vê-se falta de emprego, radicalização, migração forçada e os efeitos das alterações climáticas. Há provas que mostram que a natureza pervasiva da população jovem também tem a ver com o avanço e as redes sociais. Há também o crime cibernético. Há regiões estáveis em África, no entanto, nessas regiões, mesmo assim existem problemas econômicos, e com o aumento da população, a falta de acesso à educação e empregos e capacitação dos jovens torna-se premente. Novos jovens chegam a áreas em que há intensa urbanização e cidadãos passam das áreas rurais, o que põe mais tensão nessas economias existentes. As reduzidas oportunidades econômicas também são um problema, criando um ciclo vicioso. Em África, a exclusão e a falta de representação da juventude tem sido a principal causa de conflitos armados. No espaço de liderança, a maioria
não tem jovens representados. Isso aumenta também a tensão. Os formuladores de políticas têm falta de entendimento destes fatores e devem tornar as políticas mais inclusivas dos jovens em África, que têm um interesse muito grande nisso. A juventude muitas vezes é considerada ou vítimas ou perpetradores de violência, mas há comprovação cada vez maior de que a consolidação da paz pode melhorar a situação. A inclusão dos jovens quando há consolidação da paz, quanto à juventude, paz e segurança em África, a Constituição da União Africana de 2000 destaca a paz e a segurança e a estabilidade no continente e a promoção dos princípios e instituições democráticas e a governação como um dos objetivos principais. A juventude, paz e segurança é muito importante em termos da participação das mulheres, do género e igualdade de género, os direitos humanos, o Estado de Direito e a governação. Quanto ao protocolo da juventude, paz e segurança, um dos objetivos principais é a estabilidade para garantir a proteção e a preservação da vida e oportunidades e bem-estar do ambiente, assim como as condições para o desenvolvimento econômico. As organizações não governamentais e grupos comunitários e outras organizações da sociedade civil devem participar em pé de igualdade para a promoção da paz e estabilidade em África e com a inclusão de jovens. Também temos a Carta da Juventude Africana, da União Africana. Até agora, 17 Estados-membros ainda não aderiram. É um documento que rege os direitos dos jovens, os direitos e as obrigações da juventude africana e a sua participação nos processos de tomada de decisão, nas aspirações africanas. A participação dos jovens como parte da sociedade é primordial. Os órgãos de tomada de decisão e as organizações de jovens devem procurar marginalizar os jovens e promover as capacidades das organizações jovens. O artigo 17 destaca o papel dos jovens, paz e segurança, através do reforço dos órgãos de consolidação da paz e prevenção de conflitos e a promoção de paz e tolerância entre os jovens e mobilizar os jovens na reconstrução, reabilitação, reconciliação e desenvolvimento das respectivas áreas. A razão por que destaco isso é que há necessidade de os Estados-membros estarem cientes desse artigo para beneficiar os jovens e é importante que os países ratifiquem a nova Carta Africana. A Agenda 2026 está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para uma África pacífica, com mecanismos para prevenção e resolução de conflitos e promoção da paz e da tolerância através da paz e da educação. A aspiração 6 também declara que a África deve ser impulsionada pelas populações, pelas pessoas, com destaque para os jovens e o cuidado das crianças.
o meu desafio hoje é como garantir que tudo isso se transforme em ações, em prestações de serviços para além dos discursos, para bem dos jovens. Temos também o plano de ação de África para a juventude, a PAIA. Esse quadro e estratégias em que é baseado consiste em documentos com contribuições para iniciativas-chave para os jovens, e há necessidade que, ao olhar para muitos desses documentos com a União Africana, isso vai ser implementado através do setor de segurança, como assegurar que isso seja transversal e seja inclusivo dos jovens e assegurar que eles representem esses espaços quando se fala de paz e de segurança. A participação da União Africana com os jovens e a sua agenda faz parte do compromisso da União Africana. Como expresso em 2008, o mecanismo estabelecido pela União Africana, e especificamente no meu papel ao olharmos para a África, a Sociedade de África, eu intencionalmente integrei os jovens atualmente, vou fazer um tour no continente e na diáspora com o fim de conversar com os jovens no terreno. Visitar jovens que foram vítimas de violência para assegurar um entendimento completo dos seus desafios e o que é proposto como soluções. Uma coisa é sentarmos para conversar à mesa e outra coisa é incluí-los nessas soluções extras. Temos que ser muito intencionais nisso, também como formuladores de políticas, líderes da segurança, para incluí-los nas conversas, nas discussões e também na tomada de decisão. E temos a Youth for Peace Africa Program, implementado pela União Africana. Designamos embaixadores da juventude para a paz, que representa a região em questões de paz, e também estamos representados no Conselho de Segurança. E dessa forma temos um diálogo intergeneracional. Recentemente visitamos o Burundi, porque o Burundi tinha a presidência do Conselho de Paz e Segurança, e o diálogo do continente, que tem um formato híbrido, tem um quadro continental. Isso também rege os Estados-membros. Nesse quadro, os jovens contribuem com recomendações, aquilo que pensam, que acham que devem ser as diretrizes, e a declaração de Chimbula também, em que os chefes de Estado disseram, como jovens, temos esse quadro, mas queremos sentar-nos convosco e para que possam contribuir para esse quadro e ver se temos que fazer emendas, e também a composição e a experiência dos jovens é importante, e também se constituiu uma oportunidade para os embaixadores de jovens para a paz influenciarem as leis especificamente dirigidas aos jovens. Isso é importante quando se criam esses programas nas várias regiões, e como é que os próprios países podem ser afetados em questões de paz e de segurança. Não sei quanto mais tempo eu tenho. 5 minutos? Agora que tenho apenas 5 minutos, vamos passar aos lacunas e aos desafios. Apesar de todos os compromissos,
as partes interessadas no setor de paz e segurança em África enfrentam constrangimentos. Vou mencionar apenas alguns. Os recursos financeiros, por exemplo, há poucos recursos financeiros para os jovens e para as iniciativas de África em geral. As organizações que estavam a trabalhar no setor de paz operavam com menos de 5.000 pessoas, e isso destaca então a arena da juventude, paz e segurança. Isso resultou na colaboração e sinergias entre os grupos jovens, porque o acesso ao financiamento é limitado. Em segundo lugar, há falta de coordenação entre as partes interessadas. As iniciativas relacionadas com a juventude e consolidação da paz têm falta de mecanismos para coordenação. E entre os grupos de jovens, os governos e as instituições intergovernamentais, organizações sociais do setor privado, há necessidade de mais colaboração. E é isso, obrigado. As capacidades dos jovens e das organizações jovens têm falta de capacidades institucionais que são necessárias para atrair os fundos que são já limitados, e também deve ser documentado o impacto dos programas. Devido à limitação de tempo, termino agora e depois continuamos nos grupos de foco. Obrigado. Obrigado. Thank you, Tito. Tito, agora dou a palavra a Victor Ocean. Victor, Victor, a palavra para si. Muito obrigado. E bom dia a todos. Saudações de Kampala, no Uganda. O meu nome é Victor Ocean, sou ugandês. E é com satisfação que faço parte desta sessão. As questões a discutir são algo que, se procuramos soluções reais, temos que ser práticos também. Isto é, temos que utilizar as ferramentas e documentação existente e pô-las em prática, em vez de não fazer nada. Eu tenho um ponto de vista baseado na experiência. Eu tive uma chamada com a Fundação Bispo Desmond Tutu, e que tem uma influência tremenda no continente. E a questão é o espírito da luta demonstrada pelos nossos antepassados, os nossos líderes superiores. Durante a semana também tivemos a oportunidade de pensar em que os nossos antecedentes se envolverem. Tenha sido uma jornada exaustiva em termos das implementações pragmáticas dessas ideias. E tivemos uma organização que apoia as vítimas e os sobreviventes de guerra, utilizando peritos, psiquiatras da Europa que trabalham para apoiar as vítimas e os sobreviventes da guerra da Ucrânia, especialmente as mulheres que são vítimas da exploração sexual. Muitas foram separadas de suas famílias, muitas crianças foram separadas das suas famílias e se tornaram órfãos. Isso é o tipo de desenvolvimento que estão a implementar. Procuraram, através do mundo, peritos com capacidades acadêmicas para trabalhar nesse sentido. E também
especialistas com um entendimento prático para prover capacitação e nos ajudar nesse sentido. Estão primeiro a trabalhar com os refugiados ucranianos e isso representa uma excelente oportunidade para intervir do ponto de vista ucraniano, mas tem sido egocêntrico. E essa mentalidade eurocêntrica, agora estamos dizer, fazem parte da comunidade global, e dizendo que nós todos pertencemos ao mundo. Eu digo isso porque precisamos. Eu dou um exemplo do meu ponto de vista. Nascido num contexto de conflito, eu posso falar que a maioria da minha geração não conseguiu sobreviver. Eu cheguei ao ponto em que estou, aqui onde eu estou, por milagre. E tendo nascido nessa situação onde você está numa situação de luta e cercado por sofrimento, é uma questão de sobrevivência. E eu posso lhes dizer que foi muito difícil surgir de uma vida dessas, uma vida de guerra. E isso envolve um compromisso que eu fiz para minha mãe, que eu, a despeito da situação, eu me dedicaria a uma vida de paz. Eu jamais pegaria numa arma para matar outro. E eu, até hoje, vivo conforme me dedico a esse compromisso. Isso que me inspirou como criança, criado no contexto de guerra. O meu irmão perdeu a vida, meus amigos. Eu sempre perguntava quem é o próximo, mas eu me perguntava o que eu em particular, posso fazer. Como qualquer outro jovem, você quer estudar, quer ser um piloto, um médico, um professor, mas o meu sonho foi interrompido pelo sofrimento, pela pobreza, mas mesmo assim, tínhamos esse sentimento de que queríamos mudar o mundo, mudar as nossas vidas, mudar a nossa comunidade. E tínhamos sonhos de transformação. E perguntávamos por que esse sofrimento, por que a guerra, por que os problemas. E achávamos que tínhamos a resposta. Mas chegávamos à conclusão que a melhor maneira de responder essas perguntas era perguntar mais perguntas. O que estamos a fazer com as nossas vidas? O fato de estarmos no conflito e em guerra quer dizer que temos ainda a oportunidade de fazer uma diferença. Isso nos motivou para procurar a mudança, a transformação da sociedade. E hoje, celebrando as nossas vidas, é uma jornada, tem sido resultado de uma jornada muito valorosa e difícil. Foi uma jornada muito difícil em que você poderia ser devorado pelos animais da vida e você esteve vulnerável no início, sem oportunidades, e dessa situação você se torna uma borboleta. Isso surge, e essa borboleta é o que todos apreciam, mas quantos de nós podem refletir e ver as lágrimas, a dor que os outros sentem e o sofrimento daqueles que estão no início da vida?
Então, eu quero me dedicar aos sobreviventes das guerras em todo o mundo, porque para mim eles são heróis. Embora eles tenham passado pelo pior, eles todos sonham com a paz e uma humanidade melhor. Essa é a vida em que eu vivenciei e o que eu resolvi a fazer parte dessa iniciativa para ajudar os jovens, promover uma cultura da paz e da justiça. Foi algo que vocês estão a perguntar, por que falar de justiça e paz que você não entende? Me perguntavam no início. Mas a gente dizia, estamos cansados da luta, do sofrimento. Ao longo dos anos, lutávamos e tinham organizações centradas na vitimização e passamos a promover recursos para aqueles que sofriam desses sofrimentos e através da União Africana, fiz parte daqueles que participavam dos estudos para ajudar a paz e segurança dos jovens. Agora fui convidado para ajudar as populações na Europa, mas queremos que todos do mundo beneficiassem desses projetos. Então, é preciso humanizar as políticas. As políticas sem a dimensão humana são nada mais que um pedaço de papel. Direitos humanos, cuidados, podem ser nada mais que projetos formais. Precisamos implementá-los. Temos que buscar uma face humana desses projetos. Onde nos encontramos hoje, em breve, estamos a ver o que está a faltar no continente. Em África temos uma geração que está a chorar, que está a buscar a paz, que está a lutar com a sua própria realidade, está numa situação difícil, desafiadora, mas olhamos para nossas próprias experiências. Tantos jovens estão a passar por tempos difíceis, mas precisamos transformar a nossa dor, o nosso sofrimento, em oportunidades, em liderança para promover a paz e consolidar uma sociedade que possa ser uma sociedade de paz e quais são as oportunidades econômicas que podem ser disponíveis a todos. Tínhamos uma população sem capacidades profissionais, muitos que iam para a escola e não terminavam a escola, e aqueles com pouca instrução, também sem oportunidades, desempregados. Como vamos trabalhar para criar um ambiente e oportunidades econômicas para esses que com pouca escolaridade, pouca capacitação? E muitos desses são vulneráveis a se aderirem às forças militares, a insurgências. Mas temos que ver as oportunidades. Vamos ver também o enorme crescimento da população. As jovens representam a maioria e representam uma força, podem ser uma força positiva, depende se vamos explorar essa força, se estiverem nas ruas a criar agitação. Nós estamos a responder tarde demais se chegar a essa fase, mas estamos a presenciar hostilidade, tribalismo, problemas étnicos
conflitos étnicos. Vamos pensar como podemos superar esses problemas e criar um espírito de unidade que passa além da conversa. Vamos implementar esses princípios nas próprias comunidades. Por muito tempo temos centrado o nosso engajamento, as oportunidades dentro das capitais dos países. Vamos levar esses princípios, essas ideias para o interior, para as pequenas aldeias. Os africanos estão a dizer que uma criança africana vai, se não tiver disciplina, se crescer num ambiente de violência, isso vai refletir em toda a sua vida. Temos oportunidade, temos tecnologia, temos que deixar que todas as crianças tenham acesso a isso. Isso é que tem definido as vidas de muitas crianças. Nós temos que ir além dessa situação. Se a minha irmã, por exemplo, quer ver uma transformação que a beneficia, ela tem que ter esse direito. E também paz além das grandes capitais, para as áreas interiores dos nossos países. Vamos, então, criar movimentos de base para criar justiça e unir os nossos países através de uma força de, em vez de criar uma situação de falta de confiança entre as gerações e de medo, nós temos que utilizar o que está a funcionar e criar a boa vontade das gerações, a boa vontade entre as religiões, entre as faixas etárias, a falta crônica de serviços sociais está a criar uma situação desvantajosa e criar uma situação de destruir oportunidades para a transformação do continente. O autoritarismo na política e várias violações, tudo isso são ingredientes para dificuldades econômicas, e a má gestão continua a ser também a origem de muitos problemas. Chegamos a um ponto em que aquilo que está a acontecer no mundo hoje, temos que começar do zero e vamos planear uma África como uma aliada na liderança global do ponto de vista econômico, sem a segregação e a discriminação de África. É através dos povos que podemos fazer isso quando somos tratados injustamente e excluídos. Isso constitui um risco, porque os jovens depois tornam-se presas da política corrupta e práticas não corretas, e eles infantilizam-nos. E essa situação tem que mudar porque os limita, porque eles tornam-se presas desse tipo de política. Eu queria agradecer pela oportunidade de discutirmos as nossas políticas africanas, o melhor que podemos, e as nossas narrativas são narrativas de situações de dor e temos que ter motivação. Sofremos muito, temos que estar motivados. Mas muitos de nós jovens tornaram-se inspiração para muitas pessoas no mundo. Muito obrigado. Obrigado, Victor. E este foi o melhor painel, posso dizer.